conheci o senador Jorge Cajuru pessoalmente aqui no Senado, claro que já o conhecia, como a grande maioria dos brasileiros, pelo seu trabalho na imprensa, na rádio, televisão, etc. Mas eu conheci aqui, eu conheci já como senador, muito atuante, sempre presente, é o primeiro a estar no plenário, nas comissões, muito dedicado, fazendo um discurso sempre com muita profundidade, com vocabulário muito rico, até muito diverso. É uma pessoa que no trato pessoal muito afável e certamente está, pelo que eu percebo, gostando muito de exercer o mandato que o povo de Goiás lhe conferiu como senador da República, como senador federal. O senador Cajuru participa das comissões, debate, conhece os assuntos, eu percebo que ele se aprofunda, ele estuda, leva os discursos muito bem feitos e ele, a despeito de ter uma deficiência de visão em razão da diabetes que o acomete, aliás, ele é um grande defensor da questão da luta contra as diabetes, da atenção àquele que é portador das diabetes, e ele é muito vigoroso e muito valente no seu esforço. Então eu quero registrar aqui que nesse clima, que sempre é um clima amistoso entre os senadores, é um clima normalmente bom, de cortesia, de cooperação e colaboração, até porque eu também, como vice-presidente, presido muitas sessões de discussão, o senador Cajuru está lá sempre, falando para os brasileiros, não só para os seus eleitores, mas para todo o Brasil, acompanhando nas redes sociais. Aliás, sem dúvida alguma, ele é aquele que é mais interativo com seus eleitores e com os cidadãos brasileiros nas redes sociais. Portanto, é um senador que fazemos registro de aplauso, e eu fico feliz de saber, de fato, dessa admiração, fico muito honrado, claro, e tenho certeza que ele está fazendo, nesse início ainda muito, digamos, breve, porque são 100 dias, são um pouco mais de 3 meses, mas um mandato que tem já ficado registrado nos anais desta casa. Obrigada, senadora Antônia Anastasia. Em Brasília, 6h34. Boa noite. Começa agora o telejornal A Voz do Senado. Hoje, quinta-feira, 18 de julho de 2019. E começou o recesso parlamentar. Nos corredores vazios do Senado, o gabinete 16 mantém o funcionamento normal, com o senador dedicando seu tempo a estudar os projetos de lei e a buscar recursos para Goiás. Sem sessões plenárias até o dia 5 de agosto, vamos nos dedicar aqui no telejornal A Voz do Senado a relembrar a trajetória desses 5 meses e meio de mandato do senador Jorge Cajuru. Desde o primeiro dia ele já mostrou a que veio. Seu pronunciamento foi o destaque daquela sessão e a transparência que ele tanto defende pautou os demais senadores na votação do presidente do Senado. Eu penso que, para discordar das ideias de outros colegas aqui que já falaram, para discordar das ideias de qualquer colega aqui, de qualquer senhora, de qualquer senhor, você não precisa desqualificar ninguém. Perfeito? Você, para discordar de um colega, você não tem que desqualificá-lo. Basta você discordar democraticamente. É assim que eu entro nessa casa para um mandato de 8 anos. Me ensinou o jornalista Paulo Francis, eterno, que crítica não é raiva, crítica não é ódio, é apenas uma opinião sua. Ocorre que neste país a crítica é tão incomum que às vezes as pessoas interpretam como ódio, e não é ódio. Eu penso que o voto também serve nesta frase do Paulo Francis no seu livro Diário da Corte. O voto não é raiva. O voto não é ódio. O voto é uma escolha. E você tem que justificar os motivos pelos quais você está escolhendo aquele candidato. E dizer de forma transparente para a nação brasileira. Eu não vou falar aqui de caput. Caput, para mim, é a nação brasileira neste momento. O Brasil inteiro está nos vendo. O que o Brasil inteiro está esperando de nós? Que jamais aceitemos o voto secreto. É isto. Em qualquer pesquisa. Entre nós aqui, começamos um abaixo-assinado e obtivemos 48 assinaturas de senadores, entre elas a minha, evidentemente, contra o voto secreto. 48 é a maioria ou não? Creio que sim. Então, aqui próprio mesmo, aqui dentro dessa casa, a maioria prefere o voto aberto, como a maioria da nação brasileira prefere. Eu vejo, humildemente, menos qualificado do que vocês no que tange a experiência parlamentar, da maioria dos senhores aqui,
eu sou aqui um juvenil, mas em comunicação, modéstia à parte, eu não sou juvenil, e na oratória também, eu vejo que essa casa hoje, mostrar ao Brasil inteiro que vai votar para a presidência do Senado de forma secreta, é dar um tapa na cara de toda a sociedade brasileira. Um tapa na cara. Nós caminharemos para uma legislatura que buscará o caminho do báratro. O caminho do báratro. E eu não entrei na vida pública como empregado público para pertencer ao báratro. De forma alguma. Eu quero continuar andando nas ruas de cabeça erguida. Ser aplaudido em voos, em restaurantes. Pela minha posição, mesmo que qualquer um discorde. E repito, discordar sem desqualificar o companheiro. Então, presidente, que possamos entender que aqui a questão não é, nesse momento, falar em Constituição, falar em regra, falar em caput. Eu acho que o caput é o que a nação quer de nós. Como é que a gente vai sair nas ruas amanhã, sábado, se a gente fizer votação secreta aqui, meu Deus? Como é que a gente vai sair nas ruas amanhã? De que forma? Como é que a gente vai olhar para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos eleitores, que são os nossos únicos patrões? E termino, presidente, senhoras e senhores, permitam-me, ex-presidente Collor, o senhor vai rir, como riu daquela conversa. Eu vou ter que contar essa, não tem jeito. Cajuru é diferente mesmo. É meio louco. Mas já dizia o Erasmo que a loucura é a única coisa que torna a vida suportável. Aliás, o meu amigo Galvão Bueno perguntou para mim se era o Erasmo tremendão. Eu falei, não, Galvão, é o Erasmo de Roterdã. Então, podem me chamar de louco, mas eu vou fazer esse pronunciamento aqui para concluir. Eu sou filho único de uma merendeira de grupo escolar que me criou com muita dignidade, dona Zezé, com um salário mínimo naquela época. Eu e Datena, amigos de infância, e o Heraldo Pereira, jornalista notável da Rede Globo. Nós três fomos criados juntos, desde 11 anos de idade. Então, eu quero recordar aqui, alguns vão rir, outros vão até me criticar. Mas Cajuru vai se preocupar com crítica? Jamais. Até porque o que vem de lá, volta de cá, né? Com respeito, sem desqualificar. Papai era um padeiro, Zezinho Padeiro, em Cajuru, próximo de Ribeirão Preto. Eu, filho único. Eu estava com o Datena na pizzaria Bambino. De repente, chega o meu pai, pizzaria Bambino, quem sabe aqui, era de Ribeirão Preto, antiga. Tá? Chega o meu pai com uma mulher. E eu levei um susto. Papai veio na minha mesa, falou, meu filho, o que você está vendo aqui é secreto, tá? Eu falei, como assim, pai? Essa aqui é minha amante, meu filho. Eu falei, pai? O senhor tem amante? Ele falou, claro, meu filho. Quase todo homem tem. E eu tinha rigorosamente 11 anos de idade. Ah, é secreto, pai. Então tá legal. Chegamos em casa à noite, a mamãe fazia a tradicional sopa de macarrão com legumes e com feijão. Nada melhor no mundo para mim. Nenhum prato supera. Começa o jantar. Papai, mamãe e eu, só nós três. Falei, mamãe, deixa eu contar uma coisa para a senhora. O quê? O papai falou para mim que é secreto, que eu não podia falar para a senhora. A senhora está tomando bola nas costas, mamãe. Papai tem um amante. Eu apanhei demais, né? Porque o meu pai me bateu, foi uma loucura. Mas eu apanhei tão prazerosamente que eu contei para minha mãe aquilo que meu pai falou que era secreto. Desculpem, senhoras e senhores, eu não vou amanhã deixar de sair nas ruas de cabeça erguida. Eu não abro mão de que o voto seja aberto. Agradecidíssimo. Eu penso que... Mais importantes pronunciamentos e os projetos de lei de mais destaque propostos pelo senador Cajuru.
E não perca, semana que vem, segunda, terça e quarta, vamos exibir o documentário inédito de prestação de contas do senador. Projetos, propostas de emendas constitucionais, requerimentos, a desenvoltura no plenário, nas comissões e nas reuniões de líderes. Cajuru, o senador de gastos zero, admirado pelos colegas, e os recursos que ele conseguiu para Goiás. Anote aí, segunda, terça e quarta-feira que vem, 22, 23 e 24 de julho, sempre às 6h30 da noite. Agora, às 6 horas e 43 minutos, gostaríamos de agradecer aos contatos que recebemos todos os dias. Obrigada a Wilson Cardoso, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Max Souza, de Governador Valadares, Minas Gerais, Paulo Santini, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vilma Araújo, de Goiânia, Goiás, e a tantos outros. E continue a comentar à vontade no nosso perfil facebook.com/CajuruNasser, esse é novo. Na nossa página facebook.com/CajuruGoiás, no Twitter, @SenadorCajuru, Instagram, Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue aqui pra gente no 61-3303-2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta amanhã, às 6h30 da noite. Uma ótima noite, agradecidíssima.